Salam aleikum, paz de Deus para todos. Hoje vou tentar decifrar para vocês um pouco das motivações que acontecem desses massacres na África entre grupos ditos muçulmanos e grupos ditos cristãos. Para quem não sabe, no continente africano há muita divisão por questão de, não diria etnia, mas por grupos tribais, vamos assim dizer. Eu convivi com muçulmanos no sul do Brasil e cheguei a ver caras literalmente brigando em campo de futebol por por divisões, e eu fui entender e me falaram que esses caras eles realmente tinham tretas costumeiras, e como isso se alongou a questão de virar massacres. Bem, a gente tem que entender que esses grupos como Al-Shabaab, que pratica essas coisas, eles se baseiam na questão primordial, que é pegar as pessoas mais pobres. Tem um dado que diz que nos primeiros 2 anos que uma pessoa conhece o Islã, ela pode ser cooptada para um grupo terrorista, porque é quando a pessoa não tem conhecimento do que é o Islã. Quando você vai ler versos sobre autodefesa, facilmente a pessoa consegue adulterar e dizer que é um verso de ataque, né? É inegável que esses massacres acontecem. Qualquer pessoa muçulmana obviamente vai dizer que isso é errado e que isso não está na nossa tradição, né? Primeiro, como funciona a base desses grupos? A questão financeira. Elas cooptam pessoas que são muito pobres e obrigam a participar do seu grupo, porque esses grupos têm a intenção expansionista. Como você conhece um grupo terrorista? Principalmente por a questão expansionista e pela forma que ele utiliza de métodos de tortura, morte e tratamento social entre homens e mulheres, enfim, e principalmente se baseando com comparação com o Islã, né? Porque quando você conhece uma comunidade, bem, são mais de 1 bilhão de pessoas, é um quarto da população mundial, dá para diferenciar de forma simples. Quando você vê esses vilarejos que são queimados, pessoas mortas, torturadas, mulheres estupradas, inclusive no Islã, o homem não pode encostar na mão de uma mulher que não é, enfim, que não é sua esposa. Imagine quanto esforço se tem que fazer para adulterar uma fé, ao ponto que a fé diz: não pegue na mão de uma mulher, e os caras vão lá e estupram em nome da religião. Então você consegue ver que claramente está deturpado. Por conta da questão tribal, existem vários eventos onde grupos vão um contra o outro. Exemplo, principalmente questões de território agro. Uma família briga por um território X ou Y, e uma família é do Islã e outra família é cristã. Esses grupos em algum momento vão entrar em conflito, não por necessariamente a religião, mas por conta do histórico que já existe dentro desses grupos. A questão religiosa só vai ser um ponto para aumentar. Assim como a gente vê na Ucrânia, né? Na Ucrânia e na Rússia são dois grupos cristãos ortodoxos e eles usam a religião para dizer que os outros servem a Satanás. Isso acontece na Ucrânia, né? Inclusive a Igreja Ortodoxa Ucraniana, ela foi uma quebra do que foi a Igreja Ortodoxa Russa, e um diz que o outro está errado e que o outro serve a Satanás. Enfim, pessoas da mesma religião brigando, assim como você vê muçulmanos, xiitas e sunitas. Você vai ver também no mundo cristão, só que essas notícias não chegam tanto. Só que o que prevalece mais são grupos como Al-Shabaab. O que seriam esses grupos? São células como afiliadas do Estado Islâmico. Esses grupos, como eu falei, eles trabalham muito dentro do expansionismo, dentro do jogo do poder, como foi na Síria. Se você for para o Oriente Médio, o próprio Estado Islâmico ameaçou o Hamas. Por quê? Porque o Hamas disse: nós protegeremos os cristãos de Gaza. E o Hamas tem cunho nacionalista, ou seja, o Estado Islâmico critica por eles adotarem políticas que deixam cristãos e judeus morarem na faixa de Gaza, assim como o Hezbollah. O Hezbollah também combate o Estado Islâmico no sul do Líbano e combate Israel, né? E assim como a gente também vai ver grupos terroristas judeus, como, enfim, tem vários aí. Se eu for citar aqui, a lista é grande. Mas dando um resumo bem breve, esses grupos fazem a adulteração do que é a verdadeira religião do Islã. Esses grupos querem crescer, querem ter escravos, querem ter poder. E também há de ser falado que muitos caras do Estado Islâmico, através dos Estados Unidos, foram torturados, feito lavagem cerebral, operação psicológica, que é PSYOP, e se tornaram o que são hoje. Você pode ver isso através do professor Jiang, que é o maior analista geopolítico vivo hoje.
né? Ele é um chinês e ele é um cara que questiona, inclusive, até o próprio sistema chinês. O genocídio contra o povo bósnio foi feito por pessoas cristãs. E eu não estou aqui dizendo para atacar o cristianismo, mas estou trazendo fatores históricos, que a questão étnica e tribal, às vezes ela fala mais alto do que os próprios fatores religiosos. A religião a pessoa vai usar para ter o poder, para ter o dinheiro, porque é os grupos que se manifestam naquela região. Até porque metade da população africana é cristã e a metade é islâmica. Se fosse uma ideologia factual geral, você acha que eles conseguiriam viver todo aquele povo naquele continente? Veja, 1/4 da população mundial é muçulmana. Se realmente o Islã fosse uma religião radical e terrorista, era só cada muçulmano matar 3 pessoas e ficava só muçulmano na Terra, entendeu? É uma conta simples. Só que é mais fácil você ignorar os fatores primários, que são a questão econômica, a questão que são seitas ali, né? Que ali eu considero seitas, grupos que para mim são apóstatas, que não seguem o verdadeiro Islã e que estão lá para usufruir do poder do dinheiro em nome da fé, que seria muito mais fácil, e que também é visto como uma saída para uma vida melhor, no sentido que o tráfico nas favelas do Rio de Janeiro é como esses grupos na África, é a mesma coisa. Você desculpa eles usam a bandeira do Islã, mas eles não são islâmicos, entendeu? Pelos seus atos, eles já mataram pessoas queimadas. O próprio profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele dizia que você não pode punir como Deus pune. Você não pode matar uma pessoa queimada, porque o fogo está guardado para o fogo do inferno, que é para os impuros, inclusive que esses grupos aí vão. Então, assim, não faz sentido essa comparação. Agora, é claro, esses caras têm que ser combatidos, não com discurso de lacração internet, mas com a jihad justa. É isso que eles precisa acontecer, o combate justo, coisa que o Hamas e o Hezbollah fazem. Independente do que você acha, eles fazem. Eles protegem os cristãos nessa região. O que falta são grupos como esses no continente africano. Inclusive, um cara que é conhecido como Rambo iraquiano fez muito isso no Iraque, né? Então, dentro do próprio mundo islâmico, esses caras são apóstolos. Eles não são queridos. Conheço pessoas que combateram o Daesh e após ver o Daesh fazendo as atrocidades se tornaram muçulmanos. Então, assim, por favor, vamos ter a compreensão de separar uma seita do que é uma religião com mais de 1 bilhão de pessoas. Se você é cristão, eu compreendo sua dor e saiba que se eu pudesse, eu estaria lutando nas linhas de frente por vocês contra o Daesh, porque o Daesh ele é um problema, ele é um atraso. Outra curiosidade também que, se você não sabe, aquele atentado que aconteceu na Ucrânia, na Rússia, desculpa, com pessoas da Ucrânia que se diziam do Daesh, foram pessoas cooptadas pelo Telegram, e esses caras não eram muçulmanos. Eles receberam $5.000 para fazer aquele atentado, né, naquele teatro, pagos por quem? Pelo exército ucraniano, para desestabilizar, porque é mais fácil falar de terrorismo, é mais fácil culpar um fator que de fato acontece sim, isso é inegável, né? Mas buscar o fundo as pessoas não buscam. Inclusive o próprio governo russo culpou a galera da Ucrânia, porque os terroristas eles fizeram o quê? Eles fizeram o atentado e fugiram para a divisa para a Ucrânia. Ou seja, tinha alguém esperando eles lá. Então, assim, tem todo o contexto. Quando eu não era do Islã, eu apenas apontava e dizia: olha, isso aqui é o Islã e pronto. Porque é mais fácil a gente achar um culpado do que a gente compreender todo um contexto. E eu não estou aqui passando a mão, como eu disse anteriormente. Acho que esses grupos devem ser combatidos. Acho que é isso que tem que acontecer mesmo, porque eles são impuros. Para quem avalia de fora e não compreende o fator financeiro da região, o fator tribal e o fator geopolítico, que esses grupos também são meio que bases de governos, como por exemplo os Estados Unidos, fica difícil a gente conversar e procurar uma solução a respeito desse problema. Mas fica aqui exames, né, aos cristãos que morreram por esses grupos e não terem conhecido o verdadeiro Islã. O que eu posso fazer como muçulmano é trazer a verdade da minha religião, como alguém que já leu o Alcorão completo, alguém que faz as 5 orações diárias, alguém que conversa diariamente com muçulmanos de todas as regiões do mundo, daquelas ditas mais radicais até aquelas ditas como suave, que inclusive para mim isso não existe, ou você segue ou não a religião. E tome como exemplo a Indonésia, é o maior país muçulmano do mundo. É um país que não tem guerra, é um país que você não escuta nada disso e que
quebra a generalização. Mas agora, se a gente falar sobre o Oriente Médio, ninguém fala que um dos maiores problemas que existiram lá foi por conta do Estado de Israel, a criação. Isso não fala, né? Então, assim, eles financiaram grupos. Me responda, por que é que o Estado Islâmico nunca atacou Israel? Você acha que não existe um porquê, um financiamento? Sendo que já saiu alguns vazamentos de dados dizendo que quando o Estado Islâmico tinha um petróleo da Síria, eles vendiam para os Estados Unidos, Turquia, Israel, ou seja, um país islâmico, um país cristão e um país judeu. Você acha que é só por conta de religião, essas coisas que acontecem? Essas instabilidades políticas na região, está errado. Não só por questão religiosa. Agora, claro, existe o fator religioso, mas que esses caras estão no erro também, e isso não existe em dúvidas. Então preste atenção. Vocês têm que ouvir pessoas que estão para propagar a verdade do Islã e não esses caras que são abobildos, né? Vamos falar assim. Eles estão errados e o fogo do inferno estão guardados para eles. E eu sinto muito por todas as vítimas que sofreram por esses falsos islâmicos.